Queria agradecer também a associação, né? A segunda vez que a gente está vindo aqui. A primeira eu não vim no filme da Dávila, do Arthur, mas a gente fez a exibição do filme do Oscar Capucho. Ele fez até o comentário, não sei se vocês conhecem o Oscar também. Você conhece? Conheço, assim. E foi muito interessante, porque a gente também teve uma conversa nesse final, discutimos os filmes que foram exibidos, e agora a gente trouxe esse filme dentro da série. Eu só queria fazer um parênteses antes de passar para a Gaveta d'Água, contextualizando um pouco o filme e também como que foi pensado, né, esse filme no dia de hoje. Meu nome é Sara, eu sou pesquisadora de cinema e eu pesquiso as relações entre cinema e deficiência, mais especificamente filmes realizados por pessoas com deficiência. Então, ativamente eu já venho buscando esses filmes ao longo da minha pesquisa há alguns anos já. E com isso tudo eu percebo uma grande mudança no cenário, percebo que nós, pessoas com deficiência, porque eu sou também uma pessoa com deficiência, temos ocupado mais espaços, temos realizado mais filmes e nos colocado não só num lugar de ser filmado, mas também de produzir as nossas próprias imagens. Então, dito isso, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos bem escuros, eu tenho franja, estou com uma blusa verde de manga comprida, uma calça preta e um tênis verde também, combinando com a blusa. Eu tenho uma deficiência que chama hemiparesia, que é uma deficiência que afeta o meu lado direito do corpo. Então a minha forma de andar, a minha forma de movimentar a minha mão, elas não são típicas. Por exemplo, eu tenho uma contração com o punho, que normalmente costuma ficar fechado, e faço alguns movimentos involuntários também. Inclusive, ela está fechada nesse momento. Tenho algumas cicatrizes de cirurgias que eu já fiz ao longo da minha vida também. E sou formada em cinema. E esse interesse todo veio por conta da minha formação em cinema. Muito recentemente, em contato com vários artistas com deficiência e várias deficiências diferentes, eu conheci o Edgar, que é esse do filme. E o Edgar, eu estava até comentando mais cedo com o pessoal que já estava aqui, o Edgar é dublador, produtor, consultor em acessibilidade. Vários filmes da Netflix hoje que tem audiodescrição, que são produzidos pela Netflix, ele é o consultor. E muitas vezes ele também faz essa narração. Então ele já está nesse processo de pensar essa audiodescrição, tanto da forma técnica que funciona aqui com o canal de streaming, mas também pensar para um outro tipo de filme, como esse, que foi realizado, que é um curta-metragem, né? Através de lei de incentivo. O que o Edgar me contou nesse momento, porque ele me enviou esse filme tem alguns meses apenas, é que o filme ele pretende-se que seja expandido para um longa-metragem. Então a gente vê muito processo de construção, né, de uma peça de teatro sobre a ação T4 e a vontade que isso se expanda. Então vai ser muito interessante a gente ver isso também se tornar um longa-metragem quando chegar aos cinemas, quem sabe, enfim, ele consiga circular com esse filme em festival, que a gente conseguir trazer para cá, ver esse processo em continuidade, vai ser muito interessante. Mas nesse momento é interessante perceber assim, que como está em construção, tem coisas que da própria narrativa ainda estão em processo, né? E só mais um ponto que eu acho interessante de comentar também é que em vários momentos, eu não sei se isso ficou tão claro devido à descrição, o Edgar ele se filma e filma também o historiador que aparece falando sobre a ação T4. Então tem uma questão dele entendendo enquadramento, sabe? Movimentando a câmera,
E isso me interessa bastante, como que a deficiência também incide na linguagem. Além dessas questões técnicas e próprias da linguagem, também tem todo o assunto, né, que é a ação D4 e esse projeto nazista. Como a gente pode relacionar isso com as questões capacitistas do mundo de hoje. E aí, nesse sentido, eu queria muito te ouvir, Davi. Qual foi a sua percepção do filme? Como que chegou para você isso, né? Sim, correto. Eu sou Dávila Paixão, sou artista, sou atriz, cantora, intérprete, dançarina também, multiartista, instrumentista, né? Já tem 10 anos que eu trabalho nessa área, né? E como uma pessoa deficiente visual, uma pessoa trans, né? Minha descrição, uma pessoa trans, negra da pele clara, 1,77 m, com um rabo de cabelo cacheado, um vestido preto e também um sapato preto, para combinar também, né? Dentro desse filme eu consegui perceber coisas que são fatos reais pra gente, como pessoas PCDs em gerais. A gente ainda é exterminado, por exemplo, de uma academia que não aceita a gente, não vai saber lidar com a gente. A gente anda na rua, não vai saber andar numa esteira, né? Essa questão do extermínio do nosso espaço, da incapacidade que eles colocam na gente, né? Eu no teatro tive a oportunidade de trabalhar tanto com um teatro no Instituto São Rafael com não videntes e também no Galpão Cine Horto com videntes. Eu pude ter essas duas percepções, sabe, de trabalho com o grupo todo não vidente e o grupo com videntes. Os toques são diferentes, as movimentações são diferentes, mas existe a questão do som. O quanto é importante o som para a gente é a marcação, né, dentro da peça, do espaço que a gente está ocupando para fazer show, apresentação. E dentro da cena do filme, para mim foi lindo, sabe? Saber que tem mais pessoas lutando, correndo atrás para fazer essa acessibilidade acontecer, porque realmente ainda é difícil, sabe? Até essa questão do acesso ao ônibus público, sabe? Aí fico muito nesse lugar, sabe? Nesse pensamento. O quanto estende isso para o filme e a nossa realidade, é palpável, sabe? E até hoje a gente, infelizmente, tem os lugares de acolhimento, mas muitas vezes as pessoas que têm uma deficiência é jogada, né? E anteriormente a gente tinha os manicômios, correto? Onde as pessoas que não serviam eram jogadas. Mas graças a Deus, com o avanço que está tendo, a acessibilidade está tendo, a gente está conseguindo ter mais acessos, né, e ter mais reconhecimento dentro dos espaços que a gente pode ocupar, sabe? Igual você falou, filmando, produzindo, escrevendo e contando as nossas próprias histórias, que eu acho essa parte importante. Nós podemos contar as nossas histórias, não o outro contar as nossas histórias, porque somos nós que vivemos dentro dela, sabe? Como fazer uma peça de teatro, igual eu tive a infelicidade de ouvir, e chamaram atores que enxergavam fazendo papel de cego. Aí eu me peguei pensando, quantos atores tem cego que poderiam estar fazendo esse papel? Verdade. Sabe? Aí eles colocaram uma pessoa que não é para fazer o nosso papel, só que a gente está aqui, a gente consegue fazer, sabe? E é essa luta constante da gente conseguir ter esse espaço e também demonstrar a nossa capacidade de poder fazer, se movimentar, até sair correndo, salto alto e virar estrelinha, sabe? E a limitação para mim, ela não está nos olhos, sabe? Tá em quem vê. O que mais posso falar, gente? Alguém mais tem mais alguma coisa para falar que percebeu sobre o filme, que quer pontuar pra gente? Conceição, Everson? Já estou satisfeito por ter assistido e ouvido as histórias. Muito obrigado, a gente fica muito grato por ter ficado também e ter acompanhado, né? Isso é muito importante, muito bom. Alguém mais fala mais sobre isso? Eu queria te pedir para eu falar, talvez, Davi, que você se apresentou, você falou que você é cineasta também, um pouco sobre esse processo assim, da relação com a câmera, que a Sara pontuou no início, que ela acha importante que o filme traz sobre a noção de enquadramento,
como, né, enquadrar a partir de uma deficiência, vamos chamar assim, né? E que você viveu um processo com a câmera, no processo do filme. Eu passei. Eu posso? Claro, fica à vontade. Eu passei por esse processo e para mim foi bem interessante, né? E foi uma descoberta. Nós saudades daquela câmera, aliás, porque muitas vezes me vi sozinha fazendo, manuseando. O quanto novamente eu toco no ponto do som, do enquadramento, a gente ia ali tatear o ambiente, sabe? Igual eu tateava o ambiente, sabia onde eu estava, então vai ser aqui, sabe? E manuseava através do meu som para trazer a câmera, enquadrar ou colocar num espaço que eu sei que vai me pegar, sabe? Tudo isso pensando e sem a visão, colocando em prática. Eu pegava um tripé, colocava a câmera, ia conversando e me direcionando, sabe? E seguindo para mim chegar no ponto que vai pegar até qual a altura do meu corpo, se vai pegar o meu corpo todo, sabe? Aí eu fui tendo essas experiências de ir testar, de perguntar também os dentes, como que tá? Ah, não, dessa forma tá pegando sua cintura para cima. Aí eu, então, se eu colocar um pouco mais para trás ou me afastar mais um pouco, já me pega de corpo inteiro, né? E assim eu fui trabalhando e saindo à rua também. Eu fui pra rua com a câmera, que eu morava aqui na Padre Café, aqui em cima, uns 4 quarteirão para cima, aqui no alto. E contato com as pessoas que me conhecem, o Marcos, por exemplo, que é uma loja de estofado, ele se comunicava. Aí eu já conseguia abrir a câmera, gravar e ir na direção dele, sabe? Tanto pelo som dele, ele vem aqui, eu tô aqui, e eu acompanhando e conversando, sabe? E chegando. Eu sinto que consegui fazer isso, que é o enquadramento daquela imagem, de pegar aquela realidade que a gente está vivendo ali. Foi legal, foi muito bom, de verdade. E houve, num primeiro momento, houve um estranhamento seu com a câmera? Como que foi esse primeiro contato? Mas na verdade eu sou bem exibida, sabe? Desde pequenininha, a câmera nem de verdade era falsa, eu já estava fingindo que estava em frente à câmera. Então eu acho que pra mim é o que eu estava precisando, era minha vontade, sabe? De verdade. Então pra mim eu me senti muito tranquila porque já veio uma câmera com acessibilidade. A minha dúvida era, tava gravando ou não? Será que tá gravando agora? Não sei. Mas assim, pra mim foi muito tranquilo. Esse processo de pegar e me colocar na frente e saber o que eu quero falar. Porque eu, como musicista, eu já sabia que eu queria cantar e fazer poesia, sabe? Então eu já me pegava, já colocando e já sabendo o que eu ia fazer. Então minha meta era fazer para ficar bem. E você também mencionou a questão do teatro, né? Do palco. Se você pudesse me contar como é que foi isso, sabe? Esse mapeamento de um palco, onde está o público, o que a atriz relata no filme, né? Que há um medo do ator cego cair, na divisa do palco para o público. E como é que foi isso, assim, para você? E também, assim, para as outras pessoas, né? Do grupo, os outros atores. Sim. Primeiro eu vou falar da experiência com os não videntes, porque também a plateia foi não vidente. Para mim foi muito legal que a gente errava o movimento, as crianças estavam rindo do mesmo jeito. Porque esse também que estava vendo, sabe? Foi bluff de fantasminha. Foi muito interessante porque a gente, mesmo que a gente se conectava, a gente tinha aquela dificuldade de se encontrar depois em cena, sabe? Mas isso foi bem no início. Depois eu fui pro galpão, né? E o teatro da arena, que já é o chão liso, a gente sempre faz uma coisa que eu sempre fazia toda vez que eu chego no teatro, é rodar a sala inteira. Toda vez que eu chego no teatro, eu rodo a sala inteira, eu vou dos 4 a 4, observo aonde que os ventiladores estão ligados, sabe? Então, o ventilador ligado, o som que vem do lado de fora pela porta, eu observo tudo isso. E com os atores videntes,
a gente já trabalhava alguns tipos de comunicações. Antes de se apresentar ou para direcionar, como a professora ela não estava em cena, né? Ela sempre ficava na frente. Porque se eu virasse para o outro lado, eu escutava um estalo. Aí eu sabia a direção que eu tinha que virar. Sabe? Tinha essa comunicação. Vai criando alguns sinais, né? Isso. Aí quando era uma posição para mudar de cena, às vezes um ator vinha e dava um toque para as pessoas, para parecer que fazia parte, né? Mas também era um toque que eu tinha que fazer um movimento para sair ou para entrar, né? Aí isso é bem interessante, que houve aquela questão do companheirismo da turma. A turma em si toda. Portanto, que quando a gente terminou e falou que tinha uma pessoa cega no palco, eles não acreditavam. E perguntavam, quem que era o cego? Porque eu saía correndo para um lado para o outro. Sabe? Saía correndo, abraçava, pulava. Mas porque existia muito aquela questão de trabalhar em conjunto. E o som, que é importante. E depois teve uma fase também que eu já trabalhei assim, que isso eu já estava solo, em apresentação solo. Que demarcou com uma fita e um fio no chão à frente do palco, sabe? E outra observação, sempre é uma apresentação, eu peço a galera para estalar os dedos. Aí, por exemplo, pedi todo mundo aqui para estalar o dedo agora. Isso deu um direcionamento para mim de onde eu, como atriz do palco, vou falar para que todos consigam ouvir. Sabe? Então, sempre antes também pede esse estalo de dedo que todo mundo que está na plateia te dá um direcionamento, sabe? Isso é bem bacana, eu gosto. Eu também quando... Desculpa, vamos terminar. Não, porque quando eu também sou cantora, né? Eu faço apresentações cantando, eu peço muito isso, dinâmica pra galera que tá ali na plateia. Porque às vezes a gente canta, eu danço, eu movimento, talvez eu tô virada lá pro outro lado, tô de costas na plateia. Aí quando acontece de eu virar, a própria plateia já bate palma e sinaliza. Aí eu volto, aqui, gente, sabe? Existe essa comunicação, eu acho bem bacana. Com o público também, sabe? Da gente tá ali. Respondi? Respondeu super. Você queria comentar mais? Não, é sobre isso, e para emendar uma coisa, eu me lembro quando a gente fez o filme, a gente acompanhou o ensaio geral e a apresentação lá no Galpão, né? E era uma cena como se fosse uma sala de uma casa, e tinha um momento que a Dávila entrava. E aí uma solução que encontraram também no dia, que eu achei interessante, era um tapete. Então tinha uma marcação por textura, né, que delimitava qual era o movimento que ela deveria fazer ali, né? E me lembro de umas outras coisas que tinham a ver, que a cena permitia também, né? Tinha uma hora que ela ia, essa personagem era meio que a Valdirene, ela resolvia não ficar mais nesse espaço porque tinha acontecido uma série de coisas. Então a personagem que ia tentando pedir que ela ficasse, na verdade esse movimento que parecia que estava pedindo para ela ficar, ajudava ela a sair do palco de costas. Então tinham várias estratégias mesmo, assim, né, para conseguir permitir que a coisa acontecesse. E eu acho isso interessante, né, porque se a gente se dispõe mesmo, né, existem muitas estratégias para a gente conseguir ter um ambiente mais inclusivo, né, para a gente conseguir que as pessoas estejam em cada espaço, né. Também é um pouco de força de vontade também de quem está do outro lado, de criar essas estratégias junto, né, pensando no âmbito da produção, né? Total. E aí eu queria te perguntar também, Davi, que você falou da coisa do Galpão, e antes a Sara te perguntou da câmera, né? A gente viveu também um momento onde a gente se conheceu, anterior, que teve a ver com uma oficina, né, de audiovisual, que tem a ver um pouco com essa questão do Galpão, de também ser uma oficina, né? Para puxar um pouco para essa questão dos projetos culturais, sabe? De como, a partir das suas experiências, o que você percebe de potente, mas também de desafio, de quando esses projetos se propõem a incluir pessoas com deficiência para além. Aí eu estou pontuando esses, entendendo, você me corrige se você discordar, entendendo que nesses casos isso não foi feito só por fazer, no sentido de cumprir uma medida
de acessibilidade para o edital, para o órgão, para quem quer que seja, né? Sim. Mas falar um pouco dessa relação dos espaços formativos e de experimentação e a deficiência, assim, como que você... Olha, é um processo, né, que primeiro para mim é até especial, que esse mês agora, dia 25, fez 9 anos que me tornou uma pessoa deficiente visual, né, dia 25 de maio. E dentro desses espaços, encontrei bastante dificuldade por ter sido quem eu sou no início, sabe? Que realmente existe um grande preconceito na questão da deficiência e também da transição. Foram 2 pontos que eu peguei assim, sabe? Aí até brinca, né? Preto e pobre já é uma coisa, preto e pobre viado é outra. Agora, preto e pobre viado e cego é catástrofe. Porque, eu falo brincando, porque realmente não foi fácil. Foi muito difícil estar dentro dos espaços culturais, ter aceitações dentro de muitos lugares. Eu só, graças a Deus, tive sorte também de encontrar lugares que foram muito maravilhosos, sabe? Que abriram para mim portas, acreditaram na capacidade que eu tenho, como o Galpão Seniorto, porque eu menciono sempre que eu fiquei cego em 2017. Em 2018 eu estava no Galpão. Enquanto isso para mim foi importante, que assim que eu fiquei uma pessoa deficiente, eu tinha medo de tudo. Eu não andava de cabeça em pé, eu andava de cabeça baixada, eu tinha medo de andar, eu tinha medo dos outros chegar perto de mim. E o teatro, estando naquele espaço, foi que me ajudou a ficar de cabeça em pé, a me movimentar, a saber me direcionar hoje na rua bem melhor, com mais segurança, sabe? Enquanto isso para mim foi fundamental, de verdade. Tanto para a aceitação da deficiência, quanto para tornar artista e, ao mesmo tempo, independente na vida, sabe? E para mim, nesse espaço, eu fiz diversas oficinas relacionadas. Eu fiz dança do ventre, house, hip hop, né? Audiovisual. Oi? Pedindo licença. Toda, Deus abençoe. E teve muitos espaços, igual eu falei, que foi muito bom. Mas teve outros espaços que eu tentei procurar, por exemplo, na dança, que eu tive dificuldade, apesar de ser uma dançarina profissional. O profissional não soube lidar comigo, mesmo eu sendo uma dançarina profissional, porque eu já me formei em dança também, até antes de ficar cega, eu já dançava. Então isso é uma coisa que eu continuei fazendo. Então, essa dificuldade, eu falo, tá no olhar de quem vê, porque da gente que vê não tem dificuldade nenhuma. Da gente que não vê, sabe? Eu não vejo dificuldade para mim dirigir algo, para mim poder criar, apresentar, trazer, mas se a outra pessoa vê, ela coloca tudo em cima, né? Então, para elas a gente manda um beijo e fala, espero que vão dar voltas, né? Que a gente não quer não desistir, continuar trabalhando, sabe? Eu continuo no processo de trabalhar, de acreditar no meu trabalho, na minha arte, né? E realmente não é fácil. Não é fácil ainda, a gente tem muita coisa para lutar no presente, para que no futuro presente, ainda que não seja um futuro mais distante, a gente possa colher isso, sabe? E que as novas pessoas possam colher também, conseguir ter um acesso melhor à arte, à educação, sabe? Porque isso também, a arte também, ela nos ajuda a sair do sedentarismo, a cuidar do corpo, da saúde, sabe? E da saúde mental. Uma coisa que eu queria comentar, que você falou isso de que a deficiência está no outro, né? A questão, a dificuldade, a barreira está no outro. Não em si, eu acho que isso tem muito a ver também com um modelo de entendimento do que é a deficiência hoje, né? Porque antigamente, até há pouco tempo atrás, a gente tinha um modelo de entendimento da deficiência que era um modelo médico. Então, a deficiência está no corpo, a pessoa tem que ser curada, né? Esse entendimento de que ela tem que ser curada, ela tem que ser apartada da sociedade para conseguir se recuperar e conseguir produzir, né? E trabalhar para que o mundo gire, o capitalismo continue acontecendo. Mas agora a gente tem um modelo de entendimento que é o modelo social, né, da deficiência, que já vem sendo discutido
já há algumas décadas, mas que a gente entender que as barreiras em relação à deficiência, elas são barreiras que estão no corpo, mas também estão na sociedade, entendeu? Então é essa junção das duas coisas, né? Então é isso, assim. Às vezes tem muito a ver com os espaços que a gente frequenta ou não consegue frequentar, né? Aí eu te falo, não pela nossa deficiência, Sim. mas pela deficiência do outro, Do de não outro. saber nos ver. E a gente já cria uma certa casca nesse sentido de, nesse lugar eu não sou bem-vinda, né? Então eu já não vou. Então a gente vai criando e só fomentando isso. Por isso que é muito importante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, ocupando esse espaço, né? Todos juntos aqui, com deficiência, sem deficiência, justamente para construir isso juntos, né? Que vai conectar mais pessoas que já estão nesse processo, igual o pessoal que você já mencionou agora do curta que a gente assistiu, sabe? Dar mais força e nos conectar, e através disso vai vir mais outras pessoas, mais outras, sabe? Conexões. Eu acho isso muito importante, que é essa nossa luta, né? Para trazer para todos, e não só a deficiência visual, é todas as deficiências que eles querem excluir, né? E a gente quer incluir, que são vidas como nós somos. Sim. Um vai abrir caminho pro outro. Correto. Vocês vão abrir caminho porque eles pensam que não podem ir, mas quando veem vocês, eles vão, porque eu posso. O fulano tá ali, eu posso ir. Olha, eu posso dizer duas situações diferentes. Um exemplo, eu estava para subir a escada do metrô rolante, a funcionária ela não quis subir a escada rolante comigo, porque ela estava com medo. Ó, quando você vê. E eu tô assim, não, pode subir a escada rolante, é mais rápido, porque é mais rápido mesmo ali do central, né? Se você for subir a escada, você dá uma volta maior para você ir para a plataforma. E ela ficou com medo de subir aquilo comigo. Eu falei, gente, sem necessidade nenhuma, já que subi lá várias vezes. Né? Uma tranquilidade. Mas é porque muita gente ainda tem medo do que pode ser feito ou não com eles, né? Com vocês, né? Tá? Nossa, se eu fazer isso com ela, eu vou machucar, ou eu vou deixar cair, Tem muita gente que tem esse medo ainda, né? E tem pessoas também que, por exemplo, também ultrapassam um certo limite, né? Acho que muitas pessoas aqui devem ter vivenciado isso, que a pessoa cega, eu vou te puxar. Ele já vai empurrando a pessoa sem nem pedir se ela quer, perguntar se ela quer ajuda, se não quer, ou fala assim, se você já vai fazendo pra pessoa. Isso acontece muito comigo também, né? Verdade. Juro pra você. De pegar um negócio na mão da gente, vem cá, deixa eu fazer pra você. Eu quero fazer. E a pessoa eu quero fazer do meu jeito, né? Isso. Mas é o pensamento, né? Que vocês estão falando. Tipo assim, vocês têm capacidade de fazer, né? Não é porque você não vê ou porque você tem um problema, você não vai fazer. Você tem capacidade de fazer, só do seu jeito. Só que tem gente que não vê assim. Vê que vocês não têm capacidade de fazer, quer pegar e fazer. Talvez não com a vontade de querer ajudar, mas aí ela não tá ajudando. Ela vai estar, atrapalhando, eu acho, né? Que é até o processo. O seu jeito. É uma coisa que você me fez pensar também, que é o processo de São Rafael. Que quando você passa dali para dentro, o seu acompanhante ou a bengala não é mais usada. Que é justamente para criar pra gente essa independência. Sim. Essa Corporal. Corporal, de espaço, de, sabe, lidar. E eu vi muitas pessoas com dificuldade mesmo, porque as pessoas realmente construíram uma vida acima só das pessoas cuidarem, sabe? E quando vai, elas têm esse baque de não tô com a bengala, não tô com ninguém, né? Sim, de início estranho, mas depois, né, vai, né? Isso, eu penso que tudo é questão de experiência. Correto. Tudo é questão de experiência. E nos permitir De nos permitir. Errar também, né? que Mas todo mundo tem esse direito de errar, né? verdade. Todo mundo tem direito de errar. Eu vou fazer, vou errar, mas depois eu quero fazer de novo, vou acertar. E a gente vai aprendendo, a gente aprende. Eu errei Eu- agora embaixo ali. Eu aprendi a andar no centro sozinha, eu tenho 5% só de visão. E eu aprendi a andar no centro sozinha, perguntando, fulano, onde é que é isso, onde é que é aquilo? Eu vou bater em bengala. Aí eu aprendi. Eu larguei o medo de lado
E fui. Isso, e foi. A minha perca de visão foi um acidente doméstico, eu tinha 23 anos. Eu fui para o Instituto São Rafael com 23 anos, aprendi o braille lá. Aí depois fiz os meus estudos fora, terminei o 2º grau, fui fazendo os cursos técnicos. E tô aí, moro sozinha, tenho minha casa, sou independente. Ai, que bem. Trabalho, sou associada aqui da associação. Só de hospital eu trabalhei 13 anos e 6 meses no hospital. 13 anos e 6 meses na área de saúde. Aí depois eu fiz uma cirurgia no olho, foi onde eu melhorei mais um pouco. Atualmente eu não uso bengala mais, porque a cirurgia deu certo, graças a Deus. Mas o olho direito é prótese. E eu sigo tranquila. Tranquila a vida. Tranquila. Né? As dificuldades que eles querem te impor pra você, natural. Vou ficar um frango. Mas como eu sofri um acidente doméstico, que eu tinha 23 anos, no início foi um pouco difícil, mas eu larguei de medo e fui encarar a vida mesmo. Eu falei, não, eu vou ter meus pais o resto da vida, não vou ter minha família, então deixa eu encarar a vida. Aí eu fui lá para São Rafael, aprendi o braille, aprendi embora vir sozinha e fui desenvolvendo. E é onde lá vai mudando tudo, né? Porque a visão do deficiente visual de antigamente era a pessoa deficiente visual ficava em casa, quietinha lá, sentadinha no sofá, tudo eles faziam pra ele. E hoje em dia não, né? Hoje em dia estuda, faz faculdade, sai, dança, faz teatro, faz tudo, né? Então tudo tá mudando. Muito bacana isso. Mas eu percebo também que há algo em relação ao corpo com deficiência, por nós termos ficado tanto tempo em casa, fechados em casa, nos espaços enclausurados, que eu acho que algumas questões, por exemplo, uma certa consciência corporal, a gente tem que estar sempre estimulando, né? No caso, a Dago até comentou que se tornou uma pessoa com deficiência, né? Então você teve, você teve uma experiência de antes e depois, né? E como é que é esse corpo, né? O corpo muda, o corpo no espaço. Eu, por exemplo, sempre tive uma questão de equilíbrio por conta da minha deficiência. E eu sempre tenho que trabalhar isso também no meu caminhar, no meu andar. Mas é muito importante que eu faça, porque se eu ficar parada, isso também é uma questão, né? Tem que estar sempre em movimento. Então, às vezes, isso de ficar muito curvado, ou, igual você falou, não ficar com a cabeça para baixo. Então, é tudo isso, a consciência corporal e também poder experimentar, sabe? Porque é tão gostoso poder experimentar o próprio corpo, né? E as muitas possibilidades que a gente tem. E aí, se você puder comentar, assim, como é que foi pra você, né? Porque eu nasci pessoa com deficiência, então eu não tenho essa experiência de mudança. Pra mim foi uma coisa... Eu não tive tempo de chorar. Eu falo isso que eu não tive tempo de chorar, porque eu fiquei cego com um PAF, que foi um projeto de arma de fogo, preferido por uma pessoa que me criou, da família, né? Não foi de desconhecido, mas me induziram a falar que foi sem querer, etc. Então até nisso eu tive que mentir. No dia 25 de maio de 2017, eu tomei um tiro de bala perdida na porta da casa da minha mãe com um tiro. O tiro passou pelo meu braço direito, entrou pela minha cabeça e saiu do lado esquerdo. Perdi 100% da visão, do olfato e do paladar. Quando eu acordei do coma, ainda assim, você lembra que quando aconteceu o acidente, ele parou na minha frente, eu olhei para o rosto dele, olhei para minha mãe saindo no portão e a minha irmã chegando e meu cachorro. Aí a visão foi tum, tum, tum e zerou. Eu não caí no chão em nenhum momento. Eles me levantavam e eu levantava e eles me sentavam. Eu levantava e me sentava. Demorou 30 minutos para o SAMU chegar. E eu com um tiro na face. Né? Acordei do coma. Eu recebi uma palavra bem... Eu vim de uma família bem dura mesmo. Então, quando para mim foi falado, foi... Você é preto, é gay e agora é cego. Você sabe que mãe e pai não é pro resto da vida, né? Então, beleza. E é isso que falaram, sabe? E não prestou nenhum tipo do que eu necessitava à época. Depois que eu fui ver, quando eu estive em Belo Horizonte, fui acolhido no abrigo, estive aqui na casa, que eu tinha consulta médica, que eu tinha neurologista, que eu tinha fisioterapia, que eu tinha várias coisas para ser feita, mas essa coisa não foi feita.
eu não conseguia ir, eu dependia de alguém. E essas pessoas que estavam ali, elas não me levavam. E depois tentaram jogar a culpa em mim, mas uma pessoa que tomava 30 remédios, acabou de sofrer um acidente, não conseguia andar direito, eu dependia de, por exemplo, se você fosse minha mãe, você tinha que me levar para o hospital, me levar para as consultas, etc. Mas não se preocuparam com isso. Não se preocuparam literalmente com nada. Eu saí do hospital, um ponto aqui, um ponto aqui. Reclamava de dor de cabeça, eu não sou médico. E aí? Pessoas que não têm compaixão do outro. Foi dentro de casa. É o julgamento. E eu O que falo... mais dói na gente é o julgamento da família. Nem tanto as pessoas lá fora, é. mas da família. Eu posso falar porque eu também passei um bom pedaço, mas depois que eu desenvolvi, eu tenho um caso de luta. É isso que eu te falo. Porque o primeiro ponto que eu tive foi perdoar meu tio, perdoar minha mãe, entender que o que eu tive que passar, eu tenho que passar aqui nessa caminhada minha. Porque a gente às vezes acha que as coisas foram feitas por acaso. Eu acredito que não. Tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas, sabe? Porque eu sei que eu não fiz nada com ninguém na minha vida, até meus 20 anos de idade, para poder ter tomado um tiro e ter ficado deficiente. Eu não roubei, não prejudiquei. Eu tenho essa consciência tranquila, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tive uma revelação dentro do que eu acredito, dentro da espiritualidade, que meu lugar era em cima do palco falando para multidões. Eu já venho de um contexto de uma história de família que já não era estruturada, sabe? Então a deficiência ela foi para mim como uma revolução, uma mudança de caminho. Aos 20 anos eu ainda não sabia o que eu queria, o que eu era, para onde eu ia, sabe? A partir do momento que isso aconteceu, junto veio muitas coisas ruins, mas me trouxe a minha identidade, sabe? A Dávila Paixão, a W7 Blackout é artista, sabe? Então vejo esses dois pontos. Às vezes eu não sabia quem eu era, e quando aconteceu tudo isso, eu tive que aprender a liberar perdão. Já saí de lá e já fui pra rua. Eu morei lá na Praça da Estação, com menos de um ano cega, e menos de um ano eu já tinha conseguido também a bolsa no Galpão Semi-Horto. Foi tudo muito rápido, sabe? Foi tudo muito rápido, sem tempo de eu raciocinar. Eu falei assim, então é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Hoje eu me consolidei como artista, tenho músicas gravadas, tenho um documentário com Arthur Medrado, uma equipe maravilhosa. Mas eu fico pensando, e se não tivesse acontecido isso comigo, quem que eu era? Eu era para mim nem estar viva, sabe? Então aconteceu com o propósito de fazer eu crescer, não me sentir menor do que ninguém por eu ter uma deficiência hoje. E tem algumas coisas que parece que eu já sabia que eu ia ser assim, né? Nunca gostei de dirigir, menina. Então, sempre alguém vai dirigir pra mim. Eu sou maquiadora, eu faço minha própria maquiagem. Eu sou transista, eu faço trança rasteira, igual eu tô com trança rasteira. Eu faço trança solta, na arroz, cama de peixe, mesmo sem a visão. Percebi que o que eu fazia antes, que é cozinhar, eu cozinho muito bem, arrumar a casa, mexer com o cabelo afro, que é o que eu gosto, eu continuo fazendo hoje, e até melhor do que quando eu enxergava. O tato melhorou, ficou mais firme até a trança. As mãos da gente ficam mais sensitivas. Isso, eu senti isso. Eu lembro que ficava meio frouxa a trança assim, quando eu enxergava, eu falava, nossa, gente. Aí quando aconteceu, eu fui voltar a fazer, eu já tinha percebido isso. Minha trança ficou mais firme, para que eu consegui ter mais, né, o reconhecimento do tato. Ver mais o tato, né? E acaba que enxergando, eu não via o meu tato que eu podia fazer. E hoje... Outras formas de ver, não é mesmo? Isso. Aí eu percebi que muitas coisas eu consegui fazer melhor do que antes, sabe? Até mesmo falar em bolo, por exemplo. O meu bolo hoje é melhor do que quando eu enxergava. Eu acho que eu uso mais o tato, eu bato mais na massa, eu faço, sabe? Eu sinto essa diferença. E sinto que para mim foi para um melhor. Não vejo que a deficiência veio como um peso, sabe? Veio como uma coisa para direcionar a minha vida para um caminho diferente do que talvez por uma estrutura que eu fui criada me levaria. Porque eu tenho família tatuada aqui, falando que eu tinha irmão do abrigo. Eu fui com um abrigo com 13 anos e saí de lá com 18. Então eu já tive o distanciamento da minha família desde pequena. Sabe? Aos 9 anos eu já não estava muito em contato com a minha família. Eu sempre jogada, sabe? Até ser acolhida em instituições.
e tenho eixo de ser deficiente. Eu tinha passado uma barra, sabe? Que me levou a saber, não, já não tenho nada mesmo, vou ser o que é pra mim ser, vamos embora. Coloquei a mochila nas costas, um cabo de vassoura, que nem bengala tinha, e fui embora. Cheguei em Belo Horizonte, na Praça da Estação. E depois eu cheguei aqui na Associação de Cegos, consegui me adaptar, aí consegui alugar minha casa, morar sozinho. Aí, no Centro Cultural Alto Veracruz, foi outro lugar que me acolheu bastante, fiz violão, fiz outras coisas, que eu fiz o audiovisual e o Arthur chegou na minha vida, o Arthur e a Tamira. Através do audiovisual, eu tinha saído da associação e estava morando já aqui no Alto também. Que morar aqui foi muito bom também, pra mim, nesse período, sabe? Que é um bairro muito lindo, o Alto Veracruz, sabe? Da gente com deficiência, eu achei bastante. Porque as pessoas te ajudam bastante, tem tantos postos do mercado próximo, mas o apoio da comunidade em si, sabe? Eu senti isso muito bom. Tem pessoas que até hoje eu gosto, visito, me ligam, sabe? É bem bacana. Mas voltando nesse ponto de antes e agora, hoje eu me sinto mais completa, de certa forma, de quem eu sou, do que quando eu enxergava nos meus 20 anos de idade, sabe? E mais forte, com certeza, do que eu quero. Mas eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Não, muito legal. Estou muito feliz de ter te conhecido, ter tido a oportunidade desse momento com vocês aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa, Davi? Eu vou fazer uma poesia que o Arthur tá cansado de ouvir já. Pode fazer? Claro. Que é limitaram, né? Limitaram nossos olhos, limitaram nossos corpos e tiraram nossas terras. Eu te convido para uma revolução. No princípio era alma, ou nem isso, era alguma coisa perdida em algum lugar, ou nem era. Bom, o fato é que quando a gente nasce, recebe uma espécie de caixa. Na minha veio negro, gay, trans, e acho que reclamei demais e vim brasileiro. Era para ser um presente, sabe? Mas veio feito dor. Porque aqui tudo é errado. A minha cura, a minha fé, a minha deficiência. Aqui tudo dói até o cabelo. Cabelo esse que foi preso, julgado, condenado, pena de morte. E morre um por minuto. É que esse intervalo de segundos, eu tô preocupada demais tentando não morrer. Então, eu tô refletindo uma canção que eu tô construindo, que é bem sobre, né? Hoje me senti sozinha, sem saber pra onde ir. Quando eu olhei pro lado, lembrei do passado, aí que eu caí. Hoje me senti sozinha, sem saber como fugir de algo que anda do meu lado, me sinto amarrado, sem saber agir. É bem sobre quando a gente se sente sozinha, a gente pensa no passado, a gente cai na nossa depressão, na nossa tristeza. A gente tenta fugir, mas fugir de algo que está dentro de nós mesmos, que faz parte da gente. Como agir, né? E daí vem essa canção, Hoje Me Senti Sozinha, com a poesia Limitaram. Fechamos? Fechamos. Obrigadão, gente. Deixa eu te dar um abraço. Então, aqui.